Meus irmãos, graça e paz, um excelente dia na presença do Senhor, depois de um feriado muito abençoado, né? Um dia de sol muito gostoso, nós estávamos precisando desse dia, né? Que Deus possa continuar nesse dia de hoje também nos abençoando, e nos abençoando principalmente porque nós estamos aí chegando já ao fim do nosso livro, né? De Segunda Reis, estamos aí numa maratona de Primeira e Segunda Reis, e hoje nós nos encontramos no capítulo 24, o penúltimo capítulo da história dos reis. E nós vamos perceber que o Senhor continua trabalhando com a sua nação. Quando nós olhamos para o texto e vemos tanta maldade que acontece com o povo de Deus, e às vezes a gente pergunta, né, por que Deus permitiu? Por que Deus deixou algo assim acontecer? E aqui no texto, especificamente, a gente diz, né, o texto começa a partir do versículo 1, dizendo que durante o reinado de Jeoaquim, Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu o país, e Jeoaquim tornou seu vassalo por 3 anos. Vamos perceber que isso é uma constância, né? Nabucodonosor começa a invadir, ele se torna vassalo, parece que depois ele se rebela, invade novamente, então fica aquela situação de uma briga, né? Não, eu aceito, né? Eu fico tranquilo até eu me recuperar, eu me recuperei e eu rebelo de novo. E assim vai sucessivamente. Aí diz que no versículo 2 diz que o Senhor enviou contra ele tropas babilônicas. Então, de todas aquelas situações que acontecem, o Senhor agora envia um poderio muito maior. Por quê? O que acontece com isso? O que Deus queria que o povo entendesse? Que era a mão de Deus. Não era simplesmente um rei estrangeiro, não era simplesmente uma nação que vem para guerrear simplesmente para conquistar território. Não era isso. Pensarmos os territórios muitas vezes de Israel, não era nem grandes coisas. Existia uma parte muito boa, mas um país que vive em guerra constante como Israel vive nesse período, não dá para produzir muita coisa. A produção que vinha era literalmente pela mão de Deus. Era Deus que guardava, era Deus que protegia, era Deus que dava. Mas o que Deus queria realmente que o povo entendesse era isso, que era Ele. Era Ele, era castigo de Deus, era Deus. Falar castigo de Deus às vezes pega um pouco pesado, mas vamos usar então outro termo. Era a disciplina de Deus contra o seu povo. Porque parece que nós castigamos aquele que nós não amamos e disciplinamos quem amamos. Então, vamos tirar a ideia de castigo e colocar a disciplina. Deus está disciplinando esse povo, para que o povo possa olhar para trás e ver toda a maldade que aconteceu, tudo aquilo que foi acontecido, e não se levanta um homem para clamar ao Senhor pelo seu povo, como nós vamos ver em Neemias, né? Esdras vai também fazer isso, que ele ora a Deus pedindo perdão não somente pelos seus pecados, mas pelos seus pelos pecados também dos seus antepassados, tudo aquilo que foi feito. E o Senhor queria isso, o Senhor queria que Israel entendesse isso, entendesse que Deus era o único Deus, e que Israel havia ofendido o coração de Deus, que Israel havia distanciado de Deus, e Deus gostaria disso. Então o Senhor começa a mandar problemas, a mandar guerra, e o povo não tem condições de resistir, o povo não pode resistir, para que o povo pudesse parar e falar assim, olha, em nós não há força, em nós não há força, então precisamos buscar em Deus, buscar realmente no seu. Quando nós olhamos em Samuel, nós vamos ver Josafá fazendo isso. Que ele disse, Senhor, está vindo esse exército contra nós, em nós não há força, e nós não sabemos o que fazer, mas com todos os nossos olhos continuam em ti. E era isso que Deus gostaria que Judá fizesse, que Judá entendesse que nele não havia força, porque algumas tentativas foram feitas, alguns momentos de rebeldia contra Nabucodonosor foi feito, mas nada, não tinha como eles resistirem. E Deus queria isso, que eles olhassem para si e falavam, em nós não há força, mas nós sabemos que existe um Deus do nosso lado, que garante. E aí, irmãos, muitas vezes é o que acontece com as nossas vidas. Às vezes as situações acontecem nas nossas vidas, às vezes por disciplina de Deus, sim. Deus continua disciplinando o seu povo. Deus continua disciplinando na minha vida e disciplinando a tua vida. Mas existem momentos também que Deus está nos preparando. Então existe um momento da disciplina e existe um momento da escola de Deus, onde Deus está nos preparando para algo. Independente da situação, se disciplina ou preparo para algo, nós precisamos sempre olhar para as nossas vidas e entender que nós não há força, que nas nossas vidas não há força, mas que quando olhamos para Deus, nós entendemos que Ele é o nosso El Shaddai, o Todo-Poderoso, aquele que supre as nossas necessidades, aquele que guerreia as nossas guerras, aquele que vai à nossa frente, aquele que diz, se passarmos pelo fogo, nós não iremos nos queimar, se passarmos pela água, nós não nos afogaremos.
E é isso que Deus quer que nós reconhecemos a cada dia e nos repousemos diante dele e buscamos realmente guarida nele. Por quê? Porque o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Isso não pode ser simplesmente uma frase bonita, isso precisa se tornar uma realidade. E quando se torna uma realidade, Deus batalha a nosso favor. Deus entra com provisão e providência sobre as nossas vidas, e era o que Deus queria fazer em Israel, em especial em Judá. Mas o povo não reconhecia isso. Então nós vamos ver que o povo continua sofrendo algumas consequências. E que nós não venhamos passar por isso, mas pelo contrário, possamos usar toda essa história como exemplo daquilo que não devemos fazer. Deus abençoe, um excelente dia na presença do Senhor.